Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, o Orgulhoso. Capítulo 61, ponto de vista de Daenerys. Já se passaram algumas semanas desde que Ronard decidiu ficar depois de uma terrível tempestade. E eu estava cheio de esperança de que ele visse o primeiro sopro de ar de nossos filhos, e parecia que o tempo estava se aproximando, eu podia sentir isso. Esta manhã estava muito frio e por algum motivo minhas costas doíam muito. Ronard não estava na cama, provavelmente trabalhando no escritório, então cambaleei enquanto caminhava para encontrá-lo. A sede encheu meu corpo com uma força insondável, secando meu âmago. Decidindo que era melhor saciar primeiro essa necessidade básica, fui até minha mesinha de cabeceira e bebi o copo d'água que estava ali colocado. Enquanto olhava para o copo com a sensação de que estava bebendo ar, sem realmente saciar a sensação que tinha. Depois de terminar aquele copo de água insatisfatório, que não fez quase nada, decidi continuar minha busca para encontrar Ronard. Minha mente e corpo precisavam dele. Enquanto eu caminhava pelos longos corredores do castelo que pareciam ter se tornado planícies por si só, perguntei a todos se tinham visto Ronard. Ninguém sabia onde ele estava, e pelos olhares dos corvos que me seguiam com olhares preocupados, nem eles sabiam. Depois de algumas horas olhando, com o meio-dia chegando, a dor nas costas aumentou, causando arrepios na espinha, trabalhando em um ritmo lento. E com isso ficou muito claro para mim que minhas pequenas quimeras não estavam mais esperando. Onde está aquele homem? Rosnei desesperado, ele tinha que estar aqui, essa dor era tanto dele quanto minha. Minha busca por Ronard se estendeu até a tarde, minha dor nas costas havia evoluído e estava envolvendo todo o meu ser. Nesse ponto, eu não podia fazer nada além de ofegar e choramingar de dor, o barulho constante da chuva amortecendo seu pedido de socorro. A dor que começou como nada além de uma leve dor nas costas aumentou para ondas de cólicas e agonia que me deixaram sem fôlego, e assim por diante. Os Ravens neste momento estamos em pânico, alguns até voaram para encontrar Ronard. Com a dor abstraiu minha sensação de tempo e se tornou noite em um piscar de olhos. Eu podia ouvir os médicos que Ronard havia contratado murmurando entre si, podia ver o topo de suas cabeças estúpidas, podia sentir suas preocupações. E de repente, como uma represa rompendo sem aviso prévio, com uma dor que atingiu rápido como um raio, minha bolsa estourou. Com mais surpresa do que preocupação, olhei para o chão que estava encharcado com o que quer que saísse de mim. Todos os pensamentos, exceto um, me ocorreram mais uma vez, onde no set estava meu marido. Ponto de vista de Ronard Mormon, a hoje foi um ótimo dia para sair para caçar com Neltarion. Ele queria comer e gostava de caçar suas refeições comigo. Para tornar tudo mais interessante, eu saí furtivamente do castelo com meu filho dragão, tomando cuidado para evitar todos, incluindo meus Ravens. Hoje foi tudo sobre mim e Neltarion. E que dia maravilhoso, Neltarion havia comido 10 vezes o seu peso, eu podia sentir isso no meu ombro, e embora ele quisesse continuar caçando, a noite já era sobre nós e todos poderiam estar preocupados conosco. Cavuvei. Aquele som era indistinguível, um dos meus corvos me encontrou, com um sorriso me virei e vi cerca de 20 corvos voando em minha direção. Cada vez mais perto, muito perto, cavuv. Todos os corvos grasnaram em uma só voz, sem diminuir a velocidade nem um pouco. Porque eles não estavam diminuindo a velocidade. A essa altura eles iriam bater comigo, eles devem saber disso, certo? Certo. Cavumoi. Como um trovão, todos os 20 Ravens colidiram comigo, os picos primeiro me fazendo estremecer. Uma leve dor, não doeu muito. Era o equivalente a pisar em um Lego com um corpo humano normal. Mas ainda assim, por que diabos vocês estão fazendo isso? Eu perguntei a eles parcialmente irritado, mas uma parte maior de mim estava confusa sobre por que eles tentariam se kamikaze contra mim. Aquele atordoamento tinha causado mais danos a eles do que a mim. Lady Cornaquer e seus ovos estão chocando. Todos os Ravens disseram em uma só voz. Incubação, foda-se. Porra. Meu cérebro levou um segundo inteiro antes que eu pudesse processar e reagir a essa notícia. E antes que eu percebesse, estava correndo pela floresta deixando flash de vergonha. E cisses. Neltarion sibilou cravando suas pequenas garras em meu ombro para não cair como um meteoro no chão. Agarrei o pequeno dragão e o segurei com força enquanto corria pela floresta, com a cidade aparecendo cada vez mais perto, como se eu estivesse ampliando uma foto. Levei alguns segundos para chegar à cidade, mas não parei nem diminuí a velocidade, continuei correndo, com meus Ravens voando atrás de mim, correndo pela cidade como se ela estivesse em chamas. Levei apenas alguns mais minutos para chegar ao castelo que acabei de estacionar até o topo, com as pontas dos dedos sangrando levemente devido ao tratamento severo. Seguindo meus Ravens até que finalmente ouvi Daenerys, sua voz embargada e perguntando por mim com dor. Isso por si só me levou ao overdrive, dando-me um empurrão nitro, que aumentou ainda mais minha já alta velocidade. Eventualmente cheguei ao quarto onde ela estava e com um chute forte o suficiente para derrubar a porta, corri em direção à minha esposa que apenas me encarou. Desculpe, eu estava caçando, eu disse segurando a mão dela. As tradições dizem, o médico estava prestes a me dizer como eu não deveria estar aqui, mas o olhar penetrante e mortal da minha esposa com dor foi suficiente para calá-lo. Onde diabos está você? Daenerys perguntou ofegante de dor. Eu estava caçando com Neltarion, eu disse me explicando mais uma vez. Enquanto apontava para o dragão assustado que agarrava meu peito com todas as suas forças com suas garras minúsculas, ainda processando o que aconteceu. Te odeio. Daenerys rosnou, agarrando minha mão com força suficiente para derrubar um homem normal. Você não faz isso, eu sussurrei em seu ouvido, deixando-a destruir minha pobre mão o quanto ela quisesse.
Eu faço agora mesmo. Daenerys gritou empurrando mais uma vez, seu rosto ficando vermelho por esse imenso esforço que ela estava fazendo. Isso continuou por algumas horas e antes que percebêssemos, ouvimos o grito agudo, raivoso e surpreendentemente alto que trovejou dentro da sala. Antes mesmo que pudéssemos processar o que ouvimos, o médico sorriu ao dizer que era um menino. O médico me entregou o bebê, tão pequeno, como se soubesse que eu era seu papai, que o bebê parou de chorar, pequenos dedos enrolados em meu dedo mindinho. Nunca me senti tão impotente, tão fora de controle. Observei meu filho observar com novos olhos o que devia ser um mundo tão estranho, sem medo, apenas admiração. Tentei formar uma frase coerente, mas minha mente estava embriagada de emoções, lágrimas fluindo como um maldito rio através dos meus olhos. Alguns momentos depois, um grito semelhante, mas igualmente agudo, ecoou o último, me assustando um pouco, trovejando com igual força dentro da sala. É uma menina, o médico disse entregando a menina para Daenerys. Com algo que lembra um sorriso, o bebezinho olha para nós com os olhos cheios de nada além de inocência. Sorri com uma risada entrecortada ao ver suas perninhas chutando em um pequeno movimento irregular, procurando aquela resistência a que estão acostumadas dentro do útero, eu acho. Eles são tão lindos, disse Daenerys fracamente com um sorriso que poderia derrubar o sol. A essa altura, minha mente estava parcialmente de volta ao normal. Eles estão e nada jamais irá prejudicá-los. Cavuv, eu não estou chorando. Você está preciso de um lenço de papel. Preciso de um cavuv. Cavuv tão o cal lindo. Não vamos deixar ninguém machucá-los. Capítulo 62. Depois do nascimento dos gêmeos, fiquei algumas semanas na ilha com Daenerys e eles eram tão lindos, meus pequenos Geralt e Alyssa Mormon, mas tudo quase chegou ao fim, e para mim infelizmente foi hora de partir. Eu tinha inimigos e rivais que precisava eliminar, para garantir a segurança da minha família. Então hoje seria meu dia de despedida, fiquei triste em partir, mas eu tinha a lembrança daquele dia fatídico. Nunca esquecerei o momento em que segurei meu filho e minha filha pela primeira vez. Estava mentalmente exausto e apavorado e principalmente sobrecarregado com tudo, mas então no momento em que coloquei meus olhos neles eu também estava muito apaixonado. Amor à primeira vista. Era como se minha vida fosse deles agora e provavelmente era. Uma parte de mim ainda não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo, enquanto outra parte se sentia dominada por toda a felicidade, e só posso imaginar o que Daenerys sente quando olha para eles. Meus Ravens estavam muito apaixonados por meus filhos. Roda pessoalmente pediu para estar lá para defendê-los caso algo acontecesse em seu caminho. Como eu poderia rejeitar tal oferta? Prometa voltar. Daenerys sorriu, segurando os gêmeos com um sorriso suave. Se não for por mim, por eles. Eu vou, sorri beijando ela e os bebês na testa. Meu filho provavelmente era uma cópia infantil de mim. Ele tinha os olhos da mãe dela, mas com a minha pele, cabelo escuro e mesmo tom de pele da minha filha, ela tirou tanto de Daenerys. Eu pude ver vagamente que ela teria cabelos brancos e dourados como sua mãe. Uma coisa que eu sabia é que iria estragar a merda eterna deles. Enquanto continuava a conversar com Daenerys, ouvi um dos meus homens gritar que um navio estava chegando. Um navio. Não poderia ser nenhum inimigo, eu tinha metade dos meus Krakens protegendo a ilha. E eles nunca abandonariam seus postos. Então quem estava vindo era amigável. Ou pelo menos usava cores amigáveis, o que provaria que minhas defesas precisavam de alguma melhoria. Com um olhar, Daenerys entendeu que era melhor que ela e os gêmeos esperassem dentro do castelo, enquanto eu resolvia esse incidente inesperado. Reunindo alguns dos meus homens, corri para a baía pronto para qualquer coisa, caso fossem inimigos. Eles teriam cometido a tentativa mais estúpida e triste de infiltração de todos os tempos se fossem aliados. Bem, suponho que o termo aliado seja vago. Só confio em Daenerys e nos meus animais, e suponho que na minha família. Não demorou muito para chegarmos ao litoral, afinal estávamos muito próximos principalmente porque era para eu partir hoje. O navio que chegou tinha as cores e a bandeira da minha casa, então isso significava que alguns dos meus homens decidiram repassar minhas ordens e vir, ou alguém roubou um de nossos navios e estava tentando me atacar como um cavalo de Troia. Com uma sobrancelha levantada e uma leve curiosidade tomando conta, me aproximei do navio, ainda mais por uma nova perspectiva e agora pude ver claramente por esse novo ângulo que os homens que comandavam o navio eram meus homens. Olá, meu senhor, ou devo chamá-lo de meu rei agora? Aquela voz foi fácil de reconhecer. Daisy Mormon estava aqui. Com um suspiro me virei vendo ela sentada em uma pilha de pedras e armas, com um olhar severo mas brincalhão. Atrás dela estava Lyanna, com uma expressão tímida no rosto, mas também com uma forte determinação de estar aqui, de pé com sua armadura feita sob medida para caber em seu corpo jovem. Oi, meu senhor. Quero dizer, meu rei. Talvez ela estivesse nervosa, afinal, eles desobedeceram às minhas regras. Vou perguntar isso uma vez, e apenas uma vez, sorri friamente, estreitando os olhos. Por que vocês dois estão aqui? Daisy deu um passo à frente sem perder o ritmo e respondeu sem medo ou hesitação. Para ajudá-lo, somos uma família e nós, os ursos, estamos juntos, então aqui estamos. Lá vai ela citando o lema da nossa família. Suspirei, voltando meu olhar para Lyanna. E por que ela está aqui? Você deve saber que ela é muito jovem para a guerra. As mulheres Mormon não fogem da guerra ou da briga. Lyanna disse com determinação, afastando sua aparente timidez como se ela nunca tivesse existido. Diga isso para um homem perfurando sua garganta, eu cuspi. Ela poderia ser morta ou estuprada, ou pior. Quero ajudar. Tenho treinado, posso fazer isso, disse Lyanna com determinação. Vocês dois desobedeceram ordens diretas de seu senhor e agora rei, afirmei com um tom sem emoção. Mas eu sou um homem gentil, então seu castigo será leve, Daisy. Você vai me ajudar na luta, mas vendo você não pode seguir comando simples, você estará sob meu comando, como um dos meus guardas, perdendo o controle dos homens que você trouxe e tudo mais.
Será uma honra. Darcy se ajoelhou, sua lâmina brilhando com a luz do dia. Isso deveria ser uma punição leve, rebaixando o de comandante a simples guarda, e isso se alinhava com meu plano original, pois eu a manteria fora de problemas. Quanto a você, Lyanna, tive que pensar em outro trabalho que parecia um castigo, mas na verdade não era o bingo dos meus bebês. Você vai guardar e proteger meus filhos com sua vida, está claro? Tanto Lyanna quanto Darcy congelaram por um momento, sorrisos se formando à força em seus rostos. Seria uma grande honra, meu rei. Lyanna praticamente se jogou de joelhos, mais uma vez. Meus pseudo-castigos não foram interpretados dessa forma, mas suponho que apenas nossa família aceitaria algo assim. Eles haviam perdido por enquanto o poder de comandar os outros como punição, e ainda assim eles estavam felizes em me servir, de maneiras que a maioria dos senhores que tinham gosto pelo poder considerariam humilhantes e um desperdício de suas chamadas qualidades superiores. Depois de um longo minuto de nada além de silêncio mortal, eu ri enquanto os abraçava, agora que cumpri meu dever de rei. Vocês dois estão prontos para conhecer sua sobrinha e seu sobrinho? Sobrinha e sobrinho? Lyanna perguntou entusiasmada, mas ficou confusa com a terminologia, afinal elas não eram minhas irmãs biológicas, e meus filhos não eram sobrinho e sobrinha deles. Mas fui criada com eles eram minha família e a coisa mais próxima que eu tinha aos irmãos. Sim, agora podemos deixá-los esperando, eles estão ansiosos para conhecer suas tias, sorri, praticamente arrastando-os para o castelo. Tive que flexionar meus adoráveis pacotes de alegria, como um bom pai tinha que fazer. Ponto de vista de Euron Greyjoy. Em breve, o trono de pedra do mar seria meu, com meu navio o Silêncio, adoravelmente chamado pelo fato de que cortei a língua de todos que o servem, só porque um homem mudo não pode revelar segredos, meus segredos, ou me irritar. Conversando. Ronard pode ter um grande exército, esmagando o meu, mas ele cometeu um erro grave e terrível, pois sua maior arma se tornaria sua maior fraqueza. Seus dragões se voltariam contra ele porque serei capaz de controlá-los com o chifre do dragão. Encontrei em Valíria. Um pequeno golpe neste bandido e seus dragões me obedecerão, e sua cabeça será torrada, sorri, pois esta guerra foi vencida no momento em que entrei nela. Depois de admirar um pouco meu trunfo, decidi ir ao conselho de guerra que havia sido convidado para ver quais eram os planos do velho leão. Eu ouvi falar de você, Tywin, o velho leão, disse com um olhar examinador como se estivesse me avaliando, e sua expressão dizia que ele não estava impressionado, mas ele deveria, cruel e destemido, mas também, instável, você pode ser já jogando contra nós, você só joga para seu próprio ganho, e isso é algo que posso respeitar, mas ao contrário de você, nós, Lannisters, mantemos nossa palavra e pagamos nossas dívidas. Não deveríamos confiar nele, ele é um homem que insulta os deuses e esfaqueia todos a quem serve, disse um dos generais de Tywin, olhando para mim com desdém. Sem Deus? Tywin, parece que seus generais estão ficando senis, eu sou o homem mais piedoso que já sou velas. Você serve apenas a 7 deuses, mas eu servi 10.000, de Beachai, e por isso fui feito o afogado deus, e agora quando os homens veem minhas velas, eles oram, mas eu não escuto sorrir para todos na mesa, não se preocupem, compartilhamos um inimigo comum, que ambos queremos a morte. Isso nós fazemos por enquanto. Tywin acenou com a cabeça, o velho estava entendendo, ele sabia ou esperava minha traição assim que eliminássemos nosso inimigo comum, não é de admirar que ele tenha tanta fama. Capítulo 63. Depois de apresentar minha esposa e filhos aos meus primos e deixá-los se conhecerem um pouco com conversa fiada e tal, parti para MYR e Tirosh, os próximos alvos da minha lista, deixando Lyanna e Darcy na ilha, com a missão de proteger minhas coisas mais preciosas. Eu sabia que meu filho, Geralt Mormont, e minha doce princesinha, Alyssa Mormont, meus dois maiores tesouros estariam seguros. Ainda me lembro quando Daenerys perguntou por que eu havia batizado nosso filho de Geralt, infelizmente é uma referência que ela nunca entenderá. Embora eu originalmente quisesse trazer Darcy comigo, acabei cedendo a nova voz em minha cabeça dizendo que ela se sairia melhor do que qualquer outro soldado do meu exército protegendo os bebês. Ela era uma mulher que poderia dar a Brienne uma corrida pelo seu dinheiro em batalha, e morreria por mim, meus filhos ou minha esposa. Ela inicialmente ficou surpresa por eu ter mudado de ideia, mas ainda assim ficou felizmente obrigada à sua nova tarefa. E finalmente, depois de quase 2 meses sem fazer nada além de relaxar na maior parte do tempo e perceber o fato de ser pai, voltei aos meus planos de conquista. MYR e Tirosh. MYR era uma cidade perto da costa e Tirosh era uma ilha, então eu teria que ter cuidado ao empurrá-los. Ao contrário do cerco de Liege, eu não tinha muitos krakens para derrubar sua marinha, afinal, eu tinha deixado a maioria deles em Liege para garantir que os invasores encontrassem um lugar um pouco difícil de invadir. Mas mesmo um kraken pode causar muitos danos, então decidi matar 2 cidades com uma cajadada só, com um plano simples mas eficaz. Primeiro eu enviaria 2 dos 3 krakens que tinha comigo agora para Tirosh, seu missão a mesma que tinham em Liege, destruir sua marinha e prendê-lo sem escapar. O último kraken a atacar a marinha de MYR, dizimando-os lentamente. Enquanto isso, eu lideraria o ataque a MYR com minha cavalaria em terra. Com este ataque triplo, eu reduziria o tempo que levaria para subjugar ambas as cidades, garantindo a máxima eficiência. Do ponto de vista militar, tudo que eu sabia sobre MYR era que eles, assim como Dorne, lutavam contra armadilhas e desorientação, usando venenos e outras coisas para matar seus inimigos. Tudo em MYR estava coberto de veneno, desde as adagas até as flechas, o que foi incrivelmente eficaz contra meus Dothraki basicamente nus. Mas mesmo com suas táticas de Dorne, nós venceríamos. MYR não tinha um exército grande, estando entre as cidades mais fracas de Essos, mas a razão pela qual era uma das melhores cidades
cidades disponíveis era porque eram a cidade tecnologicamente mais avançada de Essos e provavelmente o caminho mais conhecido no mundo. Eu tenho que destruir essas cidades rápido. A última coisa que quero é que meus filhos esqueçam meu rosto. Eu ri enquanto ficava de mau humor imaginando isso. Eles não vão esquecer o seu cheiro. Eu sei que não esqueceria, Neltarion acrescentou se aproximando de mim por trás, tentando me acalmar, mas acabou me assustando pra caralho. Desde quando você consegue falar? Eu não estava com medo, mas de apenas um assobio até isso, foi um grande salto. Um mês ou mais, um dia eu não sabia e no outro. Neltarion encolheu os ombros. E você decidiu conversar agora? Eu perguntei, me perguntando por que ele demorou um mês para fazer isso. Nunca tive nada de bom para dizer antes, e você nunca perguntou. Além de me entender sem falar, Neltarion respondeu. De agora em diante me diga quando você aprender algo novo. Seus irmãos falam como você. Eu perguntei, eles evoluíram como ele ou levariam mais tempo? Claro e não, meus irmãos ainda não podem conversar. Roda diz que é porque sou eu que passo mais tempo com você então eles vão precisar de mais tempo. Não sei bem o que isso tem a ver com isso, mas foi isso que ele disse. Neltarion encolheu os ombros. Roda provavelmente estava no caminho certo com isso. Geralmente os animais quanto mais perto chegam de mim mais estranhos ficam. Tudo começou com ele, que eventualmente mudou para Roda, o que explicaria porque Neltarion foi o primeiro de seus irmãos a falar. Então a teoria de Roda tinha algum mérito. Eu era basicamente um homem radioativo que dava personalidade e voz aos animais. O bem, pegue essa evolução e empurre-a. Eu ri. De qualquer forma, não fique de mau humor. Meus novos irmão e irmã não vão esquecer você, Neltarion acrescentou tentando finalizar minhas preocupações. Olhei para o dragão cujo tamanho era quase superior ao de um cachorro grande agora e sorri. Bem, e mesmo que o façam, vou resolver isso. Esse é o espírito, pai. Neltarion sibilou feliz então. Quanto tempo antes que eu possa queimar pessoas? Se fosse uma criança humana, essa pergunta provavelmente seria considerada uma bandeira vermelha, uma semana ou mais. Mas a palavra normal saiu do prédio que gosto de chamar de meu cérebro há muito tempo, com toda a merda acontecendo em meu mundo. Ótimo, vou mostrar a eles o que acontece quando eles mexem com Neltarion Mormon. Neltarion sibilou soltando fogo. Neltarion Mormon. Bem, isso foi inesperado, Neltarion Mormon. Eu ri. Sim, você é meu pai, e os pais dão o sobrenome certo? Neltarion inclinou a cabeça em confusão. Oh, você quer dizer que esqueci meu outro sobrenome? Desculpe, Neltarion Mormon Ravenicus. Sim, não foi isso que eu quis dizer, meu dragão fofo e agora falante Ravenicus. Bem, eles meditaram muito sobre você. Neltarion acenou com a cabeça enquanto murmurava. Eu sei, mas às vezes não gosto deles. Eles estão sempre tentando me alimentar com milho, mas eu não gosto disso. Cal. Como? Você tem ideia de como trabalhamos duro por aquele milho, garota ingrata? Um corvo apareceu do nada. Enquanto eu observava Raven e Neltarion discutirem, um pensamento que me fez sorrir passou pela minha cabeça. Meus bebês teriam uma vida cheia de merdas aleatórias. Mas seria saudável, tios de Ravens, irmãos dragões, primos cavalos, as coisas vão certamente nunca fique chato com esta família por perto. Eu posso queimar você. Atreva-se. Uau, apenas tente. Cal. Ponto de vista de Nick Fury Ravenicus. Eu estava sempre fazendo o meu trabalho, que era espionar esses filhos da puta instáveis para garantir que eles não fizessem nada que machucasse o portador do milho. Afinal, eu fazia parte do conselho dos Ravens e era diretor da rede de espionagem em Westeros, então tinha que buscar a perfeição. Hoje na minha rotina normal, eu encontrei um item interessante, um chifre que aparentemente podia controlar dragões. Isso era um grande não. Euron Greyjoy era o atual proprietário, sendo a palavra-chave atual, porque eu estava prestes a roubar aquela merda ou destruí-la, não ia correr riscos. Se aquela buzina funcionasse, poderia ser um dissuasor nuclear, um que não era permitido existir fora das mãos de Ronard. E eu tenho que agradecer ao Euron por me avisar sobre sua existência. Porque se não fosse por esse filho da puta maluco que por algum motivo estranho conversou consigo mesmo por 2 horas sobre como a buzina era incrível e como a buzina iria garantir sua vitória, eu diria que a buzina era simplesmente um item de decoração de interiores ruim ou uma lembrança muito ruim. Por um lado, o chifre pode ser apenas um chifre estúpido, sem utilidade que está sendo glorificado pelos pensamentos delirantes de um homem louco. Mas prefiro prevenir do que remediar. Nunca se pode ser muito cuidadoso. Não posso deixar que isso seja uma possibilidade. Temos uma missão, essa missão é simples. Devemos recuperar aquele chifre, o Grasnido. Pirata maluco tem alguma dúvida? Perguntei ao meu esquadrão Raven. O que faremos se a recuperação for impossível? Perguntou um corvo, erguendo a asa. Nós o destruímos, nossa prioridade é garantir que nosso Corbringer não tenha nenhuma ameaça para quando ele voltar, está claro. Cal. Eu disse enquanto abria minhas asas para dar ênfase e fechar o assunto. Cal. Meu esquadrão grasnou em uma só voz. Então vamos rolar. Eu gritei, enquanto eu e meu esquadrão de 40 corvos decolamos, nosso destino era o quarto do homem louco. Capítulo 64. Um homem entrou no meu quarto sem bater, me encarando por um segundo com uma adaga na mão que foi derrubada por um dos meus corvos, e infelizmente para ele, eu tenho sono macio, então assim que a adaga estava no chão, corri contra ele com um movimento rápido mal me movendo, conseguindo prender o atacante contra a parede com uma faca na garganta sem acordar Neltarion. Ordenei aos meus Ravens que verificassem o perímetro, enquanto interrogava o homem. Bocejando, sussurrei em seu ouvido sem perder o ritmo. Eu estava tendo um sonho bom e você se fode, então quem diabos é você? O homem engoliu em seco, tremendo de medo. Magister Porley me enviou, de MYR, eu deveria
matar você antes de você chegar. Eu cantarolei com isso, como alguém conseguiu entrar na minha tripulação e fazer uma coisa dessas. Meus corvos teriam notado, então novamente. Eu não tenho tantos corvos para espionar esses quanto gostaria, então as coisas estão vinculadas para passar despercebido. Desde quando você está aqui? Eu avaliei o homem, ele não era um assassino, nem de longe, mas era sorrateiro o suficiente para ser um ladrão. Desde Pentos o homem gaguejou, o plano era que um iria matar você, enquanto o outro causaria uma diversão. Alguns dos membros da minha tripulação foram escolhidos pessoalmente por Illyrio, como os chefes e outros membros não combatentes da minha equipe, e sendo honesto comigo mesmo, não fico de olho nele tanto quanto gostaria, meus corvos tornaram-se limitados com o alcance que eles têm agora para cobrir. Será que Illyrio sabia disso? Sim, ele e Magister Porle conversaram sobre isso nas tumbas de Pentos. O homem assentiu com medo. Gordo, você selou seu destino? Não que ele já não estivesse selado, entendo. Há mais alguém neste navio? Alguns que eu conheça, mas não sei seus nomes ou identidades. Se um par falhar, o outro tentará mais tarde, respondeu o homem com lágrimas escorrendo pelo rosto. Somos poucos porque ele conhece, você não mataria toda a sua tripulação apenas para nos expurgar. Não necessariamente toda a tripulação, apenas o pessoal de Pentos. Mas não, vou encontrar vocês um por um, sorri, cortando sua garganta e no processo acordando Neltarion. Quem foi? Neltarion perguntou bocejando enquanto esticava as pernas. Ninguém, bocejei de volta, decidindo que lidaria com essa triste tentativa de me matar mais tarde, depois do meu chá da manhã. Ok, Neltarion disse voltando a dormir. Meu chá, capturamos um assassino. Um dos meus companheiros de sangue gritou. Eu franzo a testa, parece que eles capturaram a diversão. O quão baixo eles pensam de mim, enviando plebeus para me matar, devo pelo menos os homens mais difíceis de matar. Com um suspiro e esquecendo meu chá da manhã, saio da sala. Seu falso rei está morto. A diversão gritou. Uau, não conte os filhotes antes dos ovos eclodirem, eu ri enquanto caminhava até o homem, que a essa altura estava extremamente surpreso. Então, quanto vocês receberam? Quero dizer, deve ser muito, considerando. Bem, nenhum de vocês conseguiria sair daqui vivo, eu sorri sentando-me. Fazemos isso pela grandeza dos magísteres. O homem cuspiu, fazendo meus companheiros de sangue reagirem quebrando seus braços. O único grande é o nosso chau, e aqueles que se opõem ao seu rebanho morrerão, disse meu companheiro de sangue com um sorriso sombrio. Ora é o seu Deus, veja se ele salva você, ou talvez o seu magíster. PFF, muito bem, Mátio. Bocejei, esse cara, diferente do último que matei, era um fanático, e esse tipo raramente compartilha informações. O que nós fazemos? Meu companheiro de sangue perguntou enquanto cortava a cabeça do assassino com sua lâmina curva, provavelmente se perguntando se havia mais deles escondidos. Ouçam todos, não confiem em ninguém que não seja um Dothraki, ou um Ironborno. Se você ver alguém tossindo de forma suspeita me avise, gritei para que todos ouvissem. Alguns membros da tripulação do Pentos estavam nervosos, outros estavam completamente assustados, e Devemos chegar a MYR em algumas horas. Eu recomendaria matar todos os homens e mulheres Pentose, disse meu companheiro de sangue, lançando um sorriso brilhante e feliz para eles. Isso garantiria que mataríamos todos eles, mas eu gosto do desafio, ou podemos fazer isso. Sorri dando um passo à frente, aqueles que saírem agora serão perdoados. Aqueles que não o fizerem serão torturados assim que eu encontrar fora, vou garantir que aqueles que não sofrem durante meses antes de morrer. Um silêncio mortal se seguiu depois disso, mas esperei. Os segundos se transformaram em minutos, mas, eventualmente, 3 homens avançaram, ajoelhados. Magister Porle está com nossas famílias, por favor. Alguns de nós não tiveram escolha, implorou um deles. Os outros 2 tinham razões semelhantes, e como eu era pai agora, digamos que eu tinha uma queda por aqueles que estão dispostos a se matar por suas famílias. Muito bem, vocês 3 estão perdoados, mas por enquanto vocês vão ficar células, só para evitar acidentes. Feito isso, fui para o meu quarto, mas um pensamento preocupante explodiu em minha mente. Deixei Pentose pessoal em Lige, minha esposa, meus filhos. Quase quebrando meu pescoço, me virei para um dos meus corvos. Vai e certifique-se de que Daenerys e meus filhos estão sãos e salvos. Ponto de vista de Daenerys. Poucos dias depois da partida de Ronard, assassinos tentaram tirar minha vida e não só isso, mas também tentaram matar meus bebês. Momentos como esse fico feliz que Ronard seja e será super protetor conosco. Seus animais saltaram de cantos invisíveis para atacar os assassinos. Desde ursos e cavalos até cobras e corvos, todos eles lutaram, ajudando Dacia a afastá-los ao lado de Lyanna e Jorah. Lyanna foi esfaqueada no processo enquanto empurrava um assassino para fora da sala, atacando-o, e se não fosse por Jorah, seria tarde demais para perceber suas intenções. Ele ouviu o plano deles e correu para o meu quarto acordando. Eu me levantei e alertei Dacia bem a tempo para ela e Lyanna lutarem contra os 16 homens, as cobras. Corvos e nossos novos ursos de batalha lutaram contra os homens com facilidade, destruindo o atentado contra nossas vidas. No final, eu saí completamente ileso, assim como meus bebês. A única que se machucou foi a pobre Lyanna, que levou uma facada no braço. Mas os médicos disseram que ela ficaria bem e se recuperaria totalmente. Você está bem, minha rainha? Jorah perguntou. Eu estou, obrigado. Eu balancei a cabeça, minha mente ainda acelerada com a ideia de meus bebês se machucarem, mas agora que a tempestade havia se acalmado, tudo o que eu conseguia pensar era se meu Ronard estava bem. Ele precisava, para que pudéssemos queimar Illyrio por isso, ele tinha que ter uma participação nisso, e ele pagaria com fogo e sangue o que tentasse fazer. Ronard vai enlouquecer quando souber disso, Dacia suspirou. Quem são as próximas cadelas? Um urso rosnou e infelizmente ninguém conseguia entendê-lo. É assim que fazemos na pátria. Outro urso acrescentou. Isso foi maravilhoso. Uma cobra sibilou. Ravens pela vitória. Um Raven acrescentou.
Esses animais não são normais, murmurou Jorah, vendo como se os animais estivessem tendo uma conversa civilizada. Nick Fury Ravenicus 2 dias antes durante a missão, recuperação de Horn? Entrar na sala do filho da puta maluco foi fácil, e tudo estava indo conforme o planejado, isso até que o desgraçado instável entrou na sala, olhando para o meu esquadrão, levantando cuidadosamente a buzina. Ele levou um segundo para processar o que estava acontecendo antes de correr para nos impedir. Oh não, você não, filho da puta. Eu mergulhei nele, tentando arrancar seu único olho bom. Vou arrancar sua vadia. O que há de errado com esses pássaros? Euron rosnou dando-me um tapa, mas no momento em que conseguiu fazê-lo, a buzina voou pela janela. Tchau, vadia. Eu gritei voando, entregando-lhe o pássaro. Capítulo 65. No dia seguinte, de manhã cedo, depois de estabelecermos nosso acampamento perto da costa de MYR, cavalguei com 5.000 homens até MYR, para deixar uma mensagem, render-se e morrer rápido ou render-se e morrer lentamente. Nosso acampamento foi montado bem perto da cidade, 2 horas seguidas, para otimizar os movimentos da minha tropa. Eu sabia que Daenerys e meus filhos estavam seguros, um corvo me informou disso, eu podia sentir isso muito fundo em meu coração, mas ainda assim, só de saber que eles tentaram tirá-los de mim, para sempre. Isso acendeu um monstro inflexível de raiva que corria selvagemente dentro de mim. Eu queria mais do que nunca matar aqueles que estavam envolvidos nesse arranjo suicida. Queria ver suas vidas escaparem de seus olhos. Meu Shao, disse um dos meus companheiros de sangue, trazendo-me de volta à realidade. E parece que MYR estava esperando por mim. A cidade estava fechada e havia pessoas nas muralhas, o Magister e alguns outros nobres. Pelo que parece, eles queriam acabar com isso com um duelo, o público de nobres. E como eles não estavam tentando me derrubar com flechas, gritaram que era assim. Eles mandariam seu campeão, e ele lutaria por MYR, e ele morreria por MYR também. Um menino cavalgando com selvagens, você não é um verdadeiro rei, você não é nada. E hoje vamos te mostrar isso. Eu podia ouvir o Magister gargalhando divertido, ele era como todo Magister, totalmente desprezível, nojento, repulsivo, e agora, não havia nada que eu quisesse mais do que cortar a cabeça dele. Nosso campeão vai te mostrar isso. Deixe-me meu Shao, seria uma honra. Meu companheiro de sangue disse, praticamente implorando para ser meu campeão, mas eu silenciei com um olhar claro, se alguém ia foder a moral deles era eu. Segundos depois que as portas de MYR se abriram, e um homem com um cavalo saiu galopando da cidade, seu campeão, confirmando minhas suspeitas. Eles queriam fazer de minhas forças um exemplo, derrotando meu campeão com as deles, assim se vencessem, o que não aconteceria, isso aumentaria o moral de todos que os atendem. Uma pena que eu estava prestes a baixar tanto o moral que precisariam de terapeutas. Comecei a caminhar em direção ao campeão, de longe pude ver claramente que ele estava 1 metro ou mais acima da minha altura, o gigante por direito próprio, com um sorriso. O gigante para cerca de 50 metros de mim, e se vira para seu povo sacudindo seu enorme machado de 2 mãos sobre sua cabeça enquanto gritava como ele me mataria e meu exército seguiria. Todos em MYR torceram por ele, incluindo seu exército, que está apoiando o gigante batendo suas lanças contra seus escudos. Estando extremamente entediado com essa fachada triste, comecei a correr em direção a ele, iniciando a porra do duelo de uma vez por todas com escudo e espada nas mãos. O gigante se virou com um sorriso brilhante, jogando uma lança em mim. Sem diminuir o passo, levanto meu escudo bloqueando o ataque. Não paro, nem desacelero, apenas continuo indo em direção a ele, sorrindo. O gigante em reação a isso rosna para mim e ergue uma segunda lança e a arremessa contra mim com força ainda maior, mas mais uma vez eu simplesmente levanto meu escudo, bloqueando o ataque e quebrando a lança em 2. Com um sorriso paro por um segundo enquanto deixo minha espada de lado, imediatamente acelerando em direção a ele. A essa altura, o grande homem sabe, mesmo com seu poder cerebral limitado, que lanças não vão me matar, então com um grunhido, ele desembainhou uma enorme espada de 2 mãos para empunhar na mão esquerda enquanto usava o machado de 2 mãos. Seu direito. Com um grunhido bestial, o gigante solta um grito de guerra e ataca-me. Levei alguns segundos para estar na frente dos homens prestes a morrer, que em reação à minha velocidade tentaram erguer suas armas tentando me esmagar com um golpe duplo, mas eu avanço com uma velocidade assustadora fechando a distância para ele. Espaço pessoal. E antes mesmo que ele tivesse a chance de usar suas armas e derrubá-las sobre mim, comecei a enfiar e bater meu escudo direto em seu crânio repetidamente, uma e outra vez até que não houvesse nada além de um poça de sangue onde costumava estar sua cabeça. Não haverá misericórdia, não haverá paz, aqueles que se opõem a mim hoje sofrerem. Gritei para todo mundo ouvir enquanto cuspi no ex-campeão. Depois de matar o campeão, saí das fronteiras de MYR, voltando para meu acampamento para coordenar com meu exército. Ainda tinha que planejar como iríamos abordar o cerco, pois por um lado meu Kraken já estava destruindo sua marinha, e isso em questão de horas. Todos os seus navios estariam no mar. Infelizmente para mim, o cerco demoraria mais que isso. Eu tinha muitas opções, entre elas estava queimar a cidade, envenenar o abastecimento de água e muito mais. Mas eu queria ter algo para governar depois que a poeira baixasse e eu faria. Então, depois de algumas horas discutindo e planejando com meus generais, decidi me infiltrar e abrir os portões, quebrando a defesa deles de dentro para fora. Se isso desse certo, tudo que meus generais precisavam fazer era colocar o exército nos portões de MYR, amanhã de manhã. Com o plano em mãos, deixei meus generais no comando, enquanto cavalgava até o castelo, com nada além de 2 corvos e minha espada ao meu lado. Uma vez lá dentro eu teria que encontrar alguém estúpido o suficiente para atrair seu povo apenas o suficiente para eu entrar com meu exército e depois matá-los.
Estava escuro, muito escuro, o luar mal brilhava esta noite e graças a isso, nada podia ser visto a menos que você fosse um animal noturno. O momento perfeito para entrar furtivamente no castelo. Com paciência e foco, escalei as muralhas do castelo, com as mãos nuas, certificando-me de não fazer nenhum som, passo a passo, sem pressa. Eu sabia que quando estivesse na muralha, encontraria arqueiros esperando por mim, então tive que estar atento. Cuidado, se eu pudesse evitar matar alguém durante esta infiltração, seria muito benéfico porque evitaria que as pessoas me perseguissem. Mas isso é apenas uma ilusão, e isso não existia na guerra. Depois de cerca de 15 minutos de subida, eu estava quase no topo. 3 arqueiros patrulhavam a área, infelizmente para eles, teriam que morrer. Empurrando meu corpo inteiro para cima da parede com as mãos, mergulhei nos arqueiros, matando-os tão rápido que eles nem tiveram tempo de processar o que estava acontecendo. Apenas caíram como bonecos sem vida no chão. Isso foi misericórdia. Não que eles merecessem isso, mas matá-los com um único golpe de minha lâmina foi o mais misericordioso que pude ser, e eu não queria ser misericordioso. Movendo-me pelas sombras, enquanto usava meus corvos para localizar todos os inimigos dentro da área, evitei todos os soldados, se tivesse que adivinhar. Diria que o Magister saberia de alguém infiltrado pela manhã porque os novos arqueiros do turno da manhã encontraria aqueles que matei lá, mas naquele momento já seria tarde demais. Mestre Porle, o exército está se movendo em nossa direção, mas considerando a velocidade deles, eles não pretendem atacar. Uma voz chamou minha atenção, não que eu reconhecesse, mas a informação era importante para mim. O jovem Westerosi deve estar planejando nos assustar com seu grande número, o Magister Hill. Pena que nossa tentativa de matá-lo e sua família falhou. Isso teria tornado nossa vida mais fácil. Agora tudo que tenho que fazer é esperar para Illyrio e juntos esmagaremos esse espinho em nossos lados. Que surpresa de sorte, eu encontrei o idiota que governa esta cidade. E ele admitiu ter tentado matar a mim e a minha família. E embora neste momento não houvesse nada que eu quisesse mais do que torturá-lo até o ponto em que sua sanidade fosse para sempre perdido, eu tinha uma missão que no longo prazo, garantiria minha vitória. Se eu matasse, seus homens acabariam me subjugando, e eu morreria, e não estou pronto para tentar ver se o Deus da Luz irá tensei minha bunda de volta aos vivos. Eu tive o suficiente dos deuses por um período inteiro vida inteira, então prefiro evitar situações em que precisaria dele ou deles. Então, respirando fundo, segui em frente com meu plano, deixando o Magister para trás por enquanto, só por enquanto, ele viveria. Depois de horas explorando e esgueirando-se pela cidade à noite, encontrei os portões que procurava, mas o sistema usado para abri-los se mostrou complicado para mim. Era um daqueles portões que você precisava de 2 homens para abri-los, um em cada canto para puxar as alavancas, o que era humanamente impossível para mim. Acho que com isso em mente modifiquei um pouco meu plano. Sabendo que precisaria de ajuda para abrir os portões, voltei minha atenção para a única fonte de homens dispostos dentro deste lugar que sequer consideraria me ajudar. Prisão de MYR. Mas eu não iria prender nenhum criminoso, eu tinha que ver as acusações deles? Felizmente para mim, a prisão em que me infiltrei era habitada principalmente por pequenos criminosos. Então peguei o primeiro homem que vi e o libertei por causa desse buraco de merda. O crime dele? Roubar comida para sua família, sua sentença? Morrendo na praça para todo mundo ver. O que eu ofereci a ele? Um emprego com um rendimento bom e estável, e a liberdade dele se me ajudasse. Não foi surpreendente quando ele chorou ao aceitar minha oferta, mas as coisas pioraram a partir daí. Veja, eu teria interrompido minha fuga da prisão com ele, mas não posso me afastar. Tantos homens dispostos que absolutamente não merecem a morte e que também estão implorando para me ajudar a derrubar o Magister. Alguns apenas por um pedaço de pão, outros pela liberdade, alguns por um trabalho. Então, considerando meus planos de longo prazo, aceitei. Além disso, não é como se eu estivesse libertando estupradores, assassinos ou algo pior, não. Por alguma razão, esta prisão tinha centenas de supostos criminosos que cometeram apenas pequenos crimes, e mesmo que os seus crimes merecessem alguns meses ou anos de prisão, ainda assim foram condenados à morte. Um pouco duro e triste para eles, mas exatamente o que eu precisava, pessoas odiando o sistema atual e dispostas a apoiar qualquer um por uma chance de vingança. Então, no final da noite, eu havia libertado cerca de 200 homens enquanto matava no caminho. 50 guardas. Mas um bando de homens sem armas não passava de sacos de carne implorando para serem cortados, então invadimos a prisão, matando todos os guardas e roubando todas as armas. No final, eu tinha 200 homens, mal equipados, mas prontos para morrer por uma nova era. A primeira coisa que fiz quando saí da prisão foi ordenar aos homens que acabei de libertar que se movimentassem em grupos pela cidade enquanto escondiam a sua presença o melhor que podiam. A missão deles era simples, eles esperariam que eu corresse para os portões para sair e causar uma distração, ganhando-me tanto tempo quanto possível. Feito isso, voltei furtivamente para os portões com 4 homens me seguindo pelas sombras. Graças a Deus os portões estavam convenientemente um pouco perto da prisão. Uma vez que estivéssemos lá, tudo o que podíamos fazer era esperar, meus corvos me diriam quando chegasse. Era a hora de abrir as portas. Minutos se transformaram em horas, mas nosso tempo de espreita nas sombras estava chegando ao fim, pois um corvo voava perto gritando. Abra os portões. Meu corvo grasnou alto voando acima do portão. Dando sinal, pulei das sombras, matando 2 dos guardas próximos ao portão com um único golpe enquanto corria para o portão com meus ajudantes atuais.
À medida que nos aproximávamos do portão, mais e mais homens começaram a nos atacar, empurrando-nos para trás, ou pelo menos tentaram. Continuei balançando minha lâmina, deixando um rastro de corpos atrás de mim. Logo chegou a hora da diversão, os homens que eu havia libertado de suas prisões avançaram para a batalha, reivindicando sua liberdade e me dando tempo mais do que suficiente para abrir os portões. Meu exército estava do lado de fora, atacando a toda velocidade em direção aos portões abertos, a poucos minutos de nós. Tudo o que eu precisava fazer era me manter firme por 1 minuto e venceria. Vamos, filhos da puta! Eu gritei quando comecei a massacrar qualquer homem que se aproximasse das portas. Meus amigos recém-adquiridos estavam caindo um por um, mas eles haviam completado sua missão de forma soberba, e eu honraria suas mortes com minha lâmina. Capítulo 66. Eu sorri, apontando minha espada para o exército de MYR. Vamos, filhos da puta. Eu podia ouvir meu calazar galopando em direção aos portões, erguendo as espadas enquanto gritava em uma só voz. Centenas de flechas assobiam no ar, enquanto eu cortava cada uma delas, minha mão iluminada por um segundo, mostrando as runas da mão esquerda de Deus. Eu estava empurrando meu corpo para reagir a centenas de ataques. Eu podia ouvir os gritos de dor dos meus homens quando as flechas os atingiram. Eu também pude ouvi-los cair mortos no chão, um por um, mas eles precisavam de mais do que isso para parar meu exército. Então continuei me mantendo firme. Neste momento todos os homens que eu havia libertado tinham morrido ou estavam caídos. O chão sangrava. Quanto a mim, eu estava atacando os homens que se aproximavam dos portões, o espaço limitado dos portões me ajudando a afastá-los. Eu não estava ileso, tinha cortes por todo o corpo, nada sério. 9% deles podiam ser considerados cortes de papel. Minha mente e corpo estavam se movendo e agindo em total sincronia, mas eu estava lutando mais do que eu conseguia mastigar e aos poucos, fui empurrado para trás. Mas, infelizmente para a MYR, já era tarde demais, pois meu calazar já estava passando por mim, massacrando os homens nos portões como cães. Mate todos aqueles que se opõem a você. Não mostre piedade. Eu gritei. Pelo grande Shao. Meu companheiro de sangue cantou, saltando do cavalo perto de mim. Meu Shao, permita-nos tomar esta cidade em seu nome. Você já fez o suficiente. Olhei para ele por um momento considerando sua oferta, mas decidi recusar. Eu queria matar o Magister eu mesmo, e faria isso. Não até que o Magister esteja morto. Eu praticamente rosnei. Então eu lutarei ao seu lado. Meu companheiro de sangue sorriu, correndo para a batalha. Com um sorriso corro para dentro do castelo, derrubando todos que cruzarem meu caminho com uma precisão implacável. Cada vez que eu balançava no ar, outro soldado MYR caía. A essa altura, meu rosto estava coberto de sangue. Meu Dothraki está ao meu lado agora, esmagando completamente o exército dentro das muralhas do castelo, sem nenhum sinal de desaceleração. Mestre Porle! Alguém se infiltrou e abriu os portões. Estávamos condenados, morreríamos todos nós. Não tínhamos homens suficientes para afastar 80.000 homens. Aquele homem me mataria. Ele sabia da minha tentativa de matar sua família. Ele tinha certeza de fazer meus últimos momentos tão doloroso quanto possível. Eu não daria essa chance a ele. Não durante toda a vida. Se eu morresse, seria nos meus próprios termos. Eu seguiria as minhas próprias regras. Veneno, eu me mataria e roubaria dele o prazer de me torturar. No final, eu deixaria este mundo com uma última vitória. Pensando nisso, corri para o meu armário tentando pegar meus venenos para me matar, aquele que não faz mal e tira a vida silenciosamente. Mas assim que peguei o armário, um bando de corvos começou a me atacar. CAW? Não, você não vaga. KW, você não vai se matar. Voltar ao ponto de vista de Ronard? Continuei a avançar através das linhas inimigas, massacrando todos no meu caminho. Meus Ravens estavam me guiando constantemente até meu alvo. Parecia que ele estava tentando se matar, e eles o estavam protelando. Se o covarde pensava que iria escapar e sair em seus próprios termos, estava redondamente enganado. Porque no momento em que ele atacou minha família, os deuses o abandonaram, e eu era seu novo deus agora, e não era um deus gentil. Sofrimento longo e duradouro o aguardava, e seus gritos de dor me trarão uma imensa satisfação. HRMMM. A raiva controlando você é. Roda disse voando ao meu lado. E o que devo fazer? Ser feliz, rosnei enquanto continuava a cortar cabeças. Não, mas deixe ir, você deve, ou a raiva do capitão ficará. YRSSSS Roda estava certa. Se eu começasse a permitir que meus demônios interiores me controlassem, acabaria me tornando um monstro. Mas como eu poderia? Eu sabia que ele estava certo, mas tudo que pude sentir foi raiva quando pensei naquele homem. Odiei o desejo de ouvi-lo gritar de sofrimento, mas era tudo que conseguia pensar. Como eu poderia simplesmente esquecer o que ele tentou fazer? Como eu poderia simplesmente deixar ir? Deixe que outros o matem, você deve, para que sua raiva se apague. YRSSS. Parei um segundo para pensar, talvez assim eu parasse com esse sentimento que tinha, e o resultado final foi a mesma coisa, o cara estar morto. Não, eu queria ele morto, e eu mesmo faria isso. Quem der a sentença deve balançar a lâmina, mas como Roda disse, eu controlaria meus demônios interiores. Não deixaria a raiva me guiar, ele morreria, mas eu não sujaria as mãos como fiz com o Magister de Lige. Eu teria justiça sem me tornar um monstro. Eu vou matá-lo, respondi finalmente, em frente à porta onde o Magister estava escondido. Com um chute, arrombei a porta. Atrás da porta estava o homem lamentável que tentou tirar tudo de mim. Meus corvos o atacavam sem parar, ele estava sangrando e chorando no chão. Totalmente patético. Por favor, eu não quero morrer, ele implorou, rastejando até mim com lágrimas e ranho, ódio, raiva, nojo, eram apenas alguns dos sentimentos que eu tinha por ele agora.
Eu queria matá-lo, queria fazê-lo sofrer, mas Roda tinha razão. Uma vez que você segue esse caminho não há como voltar atrás, ele tinha que morrer, mas eu não precisava virar um monstro, eu não era como ele. Nojento, eu respirei cortando sua cabeça com um único golpe. Uma parte de mim estava chorando. Isso não era suficiente, mas eu sabia que tinha que ser feito. Não posso desejar todas as emoções que sinto, ou vou acabar virando um tirano. Por mais que merecesse gritar e sofrer, eu infelizmente tive que ser o melhor homem. Fiquei satisfeito? Não. Eu não estava, isso foi apenas um momento fugaz que durou muito pouco para saciar minha sede de sangue, mas eu estava feliz de alguma forma, havia evitado ir mais fundo no vazio. Manter minha sanidade está ficando cada vez mais difícil, eu ri, enquanto limpava minha lâmina de seu sangue nojento. E assim MYR era meu, embora ainda houvesse alguma oposição no final da noite, estaria completamente sob meu controle. Respirando fundo, decidi deixar meus homens tomarem o resto da cidade. Eles ficariam sem mim por algumas horas. Eu precisava de algum tempo para organizar meus pensamentos e descansar antes de ir para Tirosh. Meu Shao, meu companheiro de sangue, se aproximou de mim. Tome a cidade e mate aqueles que se opõem a você. Preciso de um descanso, ordenei a ele. Como você deseja sangue do meu sangue? Meu companheiro de sangue disse ansiosamente, provavelmente feliz por ter confiado nele para tomar o resto da cidade. Isso era como dizer que confio mais em você do que confio em meu cavalo para eles. Devemos meditar, YRRSS Roda ofereceu. Quer saber, claro. Vamos. Balancei a cabeça com um sorriso enquanto saía do castelo. Ponto de vista de Melisandre, o fogo estava me mostrando coisas, me mostrando que eu era cego, mas o Senhor da Luz é gentil e atencioso, e ele iluminou minha mente cega para sua glória. Ele mostrou-me que eu estava errado, que Santanis não era o príncipe prometido. Não, o verdadeiro príncipe que foi prometido estava do outro lado do mar, eu não sabia quem ele era, nem como era, mas ele não estava tomando esteros. O fogo me mostrou que ele estava passando por momentos difíceis, lutando contra sombras profundas dentro dele, ele precisava da minha orientação. E eu daria isso a ele, minha orientação, minha mente e meu corpo, mas primeiro eu tinha que enfraquecer seus inimigos. Eu tinha tornado sua missão mais difícil quando pensei erroneamente que Santanis era o escolhido. Eu tive que consertar esse erro, ou não seria capaz de servir sob sua luz graciosa. Tive que consertar meus erros. Em breve serei seu, meu príncipe, prometi ao fogo, enquanto começava a planear a queda de Santanis. Capítulo 67. Acordei cedo na manhã seguinte só para confirmar o que sabia. Meu exército havia conquistado o MYR. Outra vitória que perdi durante esse cerco de cerca de 1000 homens, não foi realmente uma grande perda, mas ainda assim me afetou no longo prazo. Aparentemente, MYR demorou um pouco para ser subjugada para alguns de seus habitantes, como se os nobres não quisessem dobrar os joelhos ou se render, resultando na rua de MYR totalmente coberta de corpos sem vida que começavam a apodrecer. Quanto a mim, me senti um pouco melhor depois de delegar parte do meu peso a outras pessoas, mesmo que tenha sido por um curto período de tempo. Tirou muito estresse dos meus ombros. Talvez fosse hora de parar de pensar que eu tinha que fazer tudo sozinho porque não precisava. Eu era um rei e os reis delegavam tarefas, por isso eles têm um pequeno conselho. Respirando fundo, saí do castelo que havia escolhido para dormir, me esforçando para não respirar o ar da cidade. Milhares de pessoas morreram, e as ruas cheiravam a merda. Literalmente merda. Meu Shao, esta cidade é sua, parte do seu rebanho. Meu companheiro de sangue disse com um sorriso. Ninguém se oporá a você aqui, sangue do meu sangue. Sorri para ele sem saber muito bem como reagir, obrigado. E então me ocorreu que era hora de delegar, limpe as ruas e queime os corpos fora da cidade, sem escravos. Como você deseja sangue do meu sangue, o homem assentiu, assumindo sua missão e seus homens para completá-la. Uma coisa que tenho a fazer, agora para ver como as coisas estavam indo em Tirosh, enviei 2 krakens para mexer a sopa lá alguns dias atrás. Eu também tinha uma ideia de como lidar com Iliriu, ele deliberadamente tentou me matar, o que por si só não me importava. Mas o fato de ele ter mirado em minha esposa e filhos era imperdoável, e embora eu quisesse cozinhá-lo vivo, eu seria o homem melhor e maior e não deixarei minha raiva me controlar. Ele ainda morreria, mas de uma maneira menos horrível, talvez enforcado ou decapitado. Talvez comida de kraken, ele parece um bom lanche para algumas enormes criaturas aquáticas. Todas essas são maneiras rápidas de morrer e não podem ser consideradas tortura em si. Roda, gritei, alguns segundos depois que o corvo pousou em meu ombro. HRMMM? Roda inclinou a cabeça em confusão, imaginando o que eu queria. Vá até Tirosh e me atualize sobre a situação deles, ordenei ao meu amigo emplumado, que partiu para Tirosh assim que foi avisado. Tudo bem, 2 coisas da minha lista de tarefas, estou arrasando esta manhã. Ponto de vista de Daenerys. Desde aquele dia sombrio, onde os assassinos tentaram tirar tudo de nós, e Jorah nos ajudou na hora certa, comecei a pensar e me perguntar, que talvez Jorah fosse digno de uma segunda chance, se um homem como ele, a escória do mundo como Ronaldo descreveu, estivesse disposto a jogar sua vida fora por nós, e talvez, apenas talvez meu irmão fosse digno de redenção também, talvez o encarceramento o tenha mudado. Éramos os últimos da linhagem Targaryen, se quisesse, ele poderia ser o senhor da casa Targaryen. Respirando fundo, caminhei em direção à cela onde meu irmão estava detido. Não vejo desde que tentou conspirar contra Ronald. Aquela foi a última vez que o vi, mas o tempo muda as pessoas, o tempo me mudou. Eu tinha esperança de que ele fosse uma pessoa diferente, que estivesse disposto a abandonar seu passado e ser livre. Onde você está indo, minha rainha? Se eu puder, Dassey perguntou. Vou ver meu irmão, informei a ela. Ela deveria fazer parte da guarda real. Então onde eu estava ou quando fazia parte do trabalho dela. Então permita-me ir com você, pediu Dassey. Mas pude ver em seu rosto que ela viria de qualquer maneira. Assim como Ronard, esses ursos são teimosos. Não vejo por que não, sorri.
Então deixe-me voltar a si, Jorah disse ajoelhando-se. Eu ofereço mais uma vez minha lâmina para servir minha família até o fim dos meus dias. Vou discutir isso com Ronard, mas por enquanto, você servirá com Dassey. Sorri, enquanto entendia por que Ronard o odiava. Não consegui odiá-lo de verdade depois que ele arriscou sua vida para salvar meu precioso tesouros. A masmorra era um lugar bastante deprimente, nada além de escuridão e decadência eram vistos nela. O próprio Ronard disse que nossos inimigos merecem o pior, assim como nossos aliados merecem o melhor. Este era um lugar digno dos nossos inimigos, um lugar digno daqueles que tentam ficar no nosso caminho. A cela do meu irmão ficava no canto mais fundo desse buraco escuro, onde os ratos e outros vermes vagavam livremente. Enquanto caminhava, lembrei-me de como era tudo quando conheci Ronard. Eu era uma garotinha assustada, sem nada além da esperança de voltar para casa. Viserys foi cruel e humilhante, tratando-me como uma ferramenta para seu jogo e como um sonho. Ronard me salvou do meu pesadelo. Aqui estamos, minha rainha, disse Dassey, apontando para meu irmão. Viserys, eu respirei, olhando para ele. Ele era mais magro do que eu lembrava, vestindo trapos comuns cheios de sujeira. Seu cabelo outrora prateado estava castanho por causa de toda a sujeira e outras substâncias em sua cela. Daenerys, Viserys suspirou, olhando para mim, diretamente nos olhos com raiva. Você finalmente veio libertar sua irmã rei? O único rei que conheço é Ronard, e eu sou sua rainha, praticamente sibilei para ele. Parece que você se esqueceu do dragão. Viserys riu. Então o que você está fazendo aqui? Eu queria lhe oferecer uma chance. Esqueça a coroa, afaste-se e junte-se a nós, ofereci. Por que eu me afastaria do que é meu por direito, especialmente quando tenho você exatamente onde quero? Viserys sorriu, olhando para Jorah com uma expressão triunfante. A prisão destruiu sua mente, irmão? Perguntei levantando uma sobrancelha em dúvida. Ele estava em uma masmorra. Que jogo ele estava jogando? Você verá em breve. Viserys sorriu como sempre fazia quando estava prestes a me bater e me punir por responder a ele. Você realmente prefere apodrecer aqui, em vez de ser livre e conhecer sua sobrinha e seu sobrinho? Eu sabia que Viserys era orgulhoso, mas isso era simplesmente estúpido. Ele até trouxe os dragões de volta ao mundo. Tenho 2 comigo agora, você não vê. Ele torna o impossível possível. Você quer dizer os dragões que pertencem a mim? Viserys riu como um louco, e essas coisas que você criou não são dragões, elas não merecem ter meu sangue correndo em suas veias. Tenha certeza de que irei matá-las assim que sair daqui. Como fui tolo ao pensar que havia algo que poderia salvar de Viserys? Nem todas as pessoas são dignas de redenção. Alguns merecem o pior que este mundo pode oferecer. Você se atreve a ameaçar meus bebês? Eu olhei para ele com olhos frios e sem emoção. Você se tornou estúpido neste lugar. Eu tenho. Viserys riu. Querida irmã, mais uma vez, você acordou o dragão. Com um sorriso sádico, ele voltou seu olhar para Jorah e disse, Jorah, mate-os. Virei-me para Jorah para ver que ele não estava se mexendo. Ele olhou para mim como se esperasse meu comando. Dassey, por outro lado, havia desembainhado sua lâmina e estava pronto para matar seu tio se ele tentasse algo fora da linha. Jorah, mate-os. Viserys começou a entrar em pânico, torcendo pelo terror que se apoderava dele. Ele era o seu plano, suspirei, patético. Agora você disse muitas vezes que é um dragão. Agora que tal descansarmos isso? Irmã, por favor, lembre-se de quem a manteve segura, de quem lhe deu tudo, implorou Viserys, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, casei com aquele homem e eu olhei para ele. Mas não se preocupe, irmão, o fogo não pode matar um dragão. Você deve ficar bem, a menos que não seja um dragão verdadeiro. Com isso, saí da masmorra sentindo o fogo queimando profundamente dentro de mim. Afinal, eu tinha uma execução para planejar depois de interrogar Jorah sobre o que aconteceu. Capítulo 68. Delegar coisas facilitaria e estava facilitando bastante a minha vida. Dessa forma eu poderia focar em 1 ou 2 tarefas em mãos, ampliando meus objetivos e otimizando minhas conquistas. Com essa mentalidade, ordenei ao general da minha marinha que atacasse Tyrosh e reivindicasse a cidade em meu nome, enquanto eu ia com um pedaço do meu calazar para Astapor. Por que eu quis ir para Astapor? Bem, Astapor ou a cidade escravista, também conhecida como Cidade Vermelha, era conhecida por seus duros métodos de escravidão e por seu negócio comercial incrivelmente lucrativo, imaculado, também conhecido como soldados escravos eunucos. Os soldados que eu queria comprar, o preço deles era alto, muito alto, mas o que ganhei de MYR e Lige e o que ganhei de Westeros deveria ter mais do que o suficiente para comprar todos os imaculados disponíveis. Além disso, não era como se eu fosse perder esse dinheiro, afinal, eu recuperaria todo o meu investimento e muito mais quando atacasse os mestres de Astapor e reivindicasse a cidade deles para o meu império. Nos livros e no programa de TV, Daenerys conseguiu cerca de 14.000 guerreiros imaculados. Minha missão era fazer o mesmo. Eles seriam bastante úteis e, ao contrário dos Dothraki, eram muito bons em lutar contra guerreiros com armaduras. Astapor infelizmente estava muito, e quero dizer, muito longe de MYR. Eu levaria cerca de mais de 1 mês de viagem para chegar lá, se não encontrasse nenhum problema no meu caminho. Não que eu fosse encontrar algum problema, afinal, eu tinha 15.000 homens Dothraki cavalgando comigo, um grande calazar de cavaleiros Dothraki leais, e para ser sincero, não achei que alguém fosse estúpido o suficiente para me atacar, talvez outro calazar. Mas considerando que as tribos Dothraki restantes são pequenas, eles provavelmente me evitariam. A questão era, seriam os mestres de Astapor suficientemente estúpidos para me venderem os imaculados? A esta altura as pessoas já devem saber que estou conquistando, e isso é como vender armas aos seus inimigos, a menos que eles pensem que estão acima do meu alcance, assim como pensaram com Daenerys no programa. Suponho que vou descobrir lá, suspirei. Uma das principais razões pelas quais trouxe comigo um exército tão grande foi apenas para o caso de os mestres tentarem algo engraçado. Embora eu estivesse cruzando os dedos para que eles não o fizessem, isso seria uma pena matar os imaculados porque seus atuais mestres eram estúpidos. Ponto de vista de Daenerys.
Fui um tolo em pensar que meu irmão tinha quaisquer qualidades resgatáveis, um completo tolo. Mas agora eu podia ver, estava cego pela bela verdade. Viserys não passava de um incômodo, uma ameaça para meu marido, meus bebês e para mim. E as ameaças devem ser eliminadas. E ele será expurgado de uma forma poética durante toda a sua vida. Ele se autodenominou dragão. Bem, eu estava prestes a ver o quanto ele era um dragão. Eu iria queimá-lo vivo, mostrando ao mundo que ele não era um verdadeiro dragão, e que mataria qualquer um que representasse uma ameaça para minha família. Minha rainha, Jorah se ajoelhou. Meu interrogatório com ele revelou algumas coisas interessantes sobre ele. Aparentemente ele havia jurado servir meu irmão, mas havia abandonado esse voto quando viu seu filho. Eu confiei nele? Não. Se ele estivesse escondendo isso, as chances de ele esconder mais coisas de nós eram altas. Eu não confiava em nenhum homem além de Ronard. O fogo está pronto? Eu perguntei. Sim, Jorah assentiu. Tem certeza que quer fazer isso? Você não está aqui para questionar minhas ordens, apenas para segui-las. Eu olhei para ele. Como você deseja, minha rainha, vou tirar seu irmão de lá. Jorah assentiu, saindo da sala, indo para as masmorras para levar Viserys para sua execução. Ele não é meu irmão, eu disse friamente. Viserys havia perdido esse privilégio no momento em que apontou suas presas para minha família pela segunda vez. Ponto de vista de Jon Snow. O pai estava vivo e, pelo que parece, já estava seguro. Correm rumores de que foi Ronard quem o salvou. Fiquei muito feliz, depois de meses sem conseguir dormir bem, pensando que acordaria com a notícia de que meu pai foi morto, finalmente consegui acalmar minha mente e descansar. Eu era dono de um grande problema para Ronard. Não que eu fosse capaz de retribuir, eu era um bastardo na parede. Mas mesmo assim, eu estaria aqui para ajudá-lo caso ele precisasse de alguma coisa. Neve. Chegando. Gritei de volta, me perguntando quem estava me ligando tão tarde da noite. Ponto de vista de Ned Stark. Stannis Baratheon ou Ronard Mormont, a escolha difícil torturando minha mente. O Norte, em parte, estava cansado da opressão do Sul, e nenhum dos senhores do Norte realmente queria dobrar os joelhos por Stannis. Alguns até queriam colocar uma coroa na minha cabeça. Mas eu estava mal preparado para governar, era apenas um homem honesto, um senhor. Eu estava e nunca estaria apto para ser um rei. Mas mesmo que não quisesse governar, tinha de escolher um lado, Ronard ou Stannis. Ronard era amado e extremamente popular no norte depois que me libertou, então eu tinha certeza de que meus vassalos não se oporiam à ideia de Ronard sentar no trono de ferro. Ele era um nortista que se casou com um dragão. Mas mesmo assim eu estava ligado pela honra a Stannis, o legítimo herdeiro de Robert. A decisão foi difícil porque um homem sem honra não é homem. Vivi por esses princípios a vida toda, quase morri por eles. Robert costumava dizer que a honra nem sempre é a resposta para tudo. E talvez ele estivesse certo, Stannis era um bom soldado e um grande comandante, mas talvez fosse um rei ainda pior do que o próprio Robert. Eu sabia o que tinha que fazer. Certa vez, levantei minhas bandeiras pela minha família há quase 2 décadas, abandonando minha honra e meus votos, enquanto lutava contra os Targaryen por seus crimes. Era hora de fazer isso de novo. Eu tinha uma dívida de honra com Stannis e Ronard de maneiras diferentes, e embora a escolha fosse difícil, escolhi meu lado. Ronardo. Eu ajudaria o jovem urso a vencer esta guerra. Talvez tudo que este miserável reino precisasse fosse de um nortista para endireitar as coisas. Chame os estandartes, Robb, estamos indo para casa, disse ao meu filho, que embora confuso assentiu e saiu da minha tenda para cumprir sua missão. Mas para garantir que nossas famílias sempre fossem aliadas, eu precisava nos unir pelo sangue. Robb tinha 17 anos e Dacen Mormont tinha 22. Se eles se casassem, nossas famílias estariam para sempre ligadas pelo sangue. Só espero que ele aceite, suspirei. Ponto de vista de Dora Martell. A guerra irrompeu nos 7 reinos e até agora apenas minha casa e minha casa estavam fora do jogo. Não por muito tempo, como uma cobra enrolada sob a grama, eu esperaria o momento certo para atacar e me vingar pelo que os Lannister fizeram à nossa família. Oberyn estava ansioso para atacar, sempre impaciente. O que ele não viu é que precisávamos esperar a chegada dos nossos aliados, Ronard e Daenerys. Com o apoio deles avançaríamos em direção aos Lannister. Até então, tínhamos que jogar pelo seguro, pois o sol sempre volta. Ponto de vista de Euron Greyjoy. Eu tinha perdido minha única arma secreta. Também um bando de pássaros. Como isso foi possível? Um deles tinha uma jaqueta de couro e um tapa-olho, alguma coisa estava fora do lugar. Mas eu não tive tempo de descobrir o que. Sem aquela buzina havia pouca ou nenhuma chance de eu vencer essa porra de guerra. Então, com isso em mente, eu agora tinha que cavar uma nova porra na velha Valíria. Estamos indo para Essos, murmurei, ordenando aos meus homens mudos que começassem a preparar os navios. Ponto de vista de Catelyn Stark. Ned enlouqueceu, queria dobrar os joelhos para Ronard, queria ajudar aquele pequeno ninguém a conseguir a coroa, e não só isso mas casar nosso filho com a família dele? Eu não vou permitir isso, Ned. Eu gritei com raiva. Bom, porque eu não preciso da sua aprovação, gato. Ned rosnou de volta. Estou cansado da sua paranoia. Ronard não é quem você pensa que é, nem Jon era. Você vê outros que você acha que estão abaixo de você como lixo, e pronto, gato, estou fazendo o que é melhor para o norte e ponto final. Ned nunca falou assim comigo, tão duramente, tão frio. Mesmo de longe ele estava destruindo tudo, mesmo de longe Ronard estava destruindo nossa família. Capítulo 69. Astapor estava bem à frente, a poucos quilômetros de mim. Depois de um mês de viagem eu finalmente havia chegado perto da cidade escravista. Eu estava animado e um pouco nervoso, porque as chances de eles reagirem mal à minha presença eram altas, muito altas. Eu sabia que se um conquistador viesse à minha casa tentando comprar merda, provavelmente tentaria matá-lo. Mas fui eu, e como provei até agora, todo mundo parece ser um idiota orgulhoso neste mundo, pensando que não pode ser morto, ou alguma merda nesse sentido. Mas pela primeira vez eu esperava que eles fossem burros e me considerassem um idiota, para poder comprar o exército deles e esmagá-los.
A entrada da cidade era bem desanimadora, uma merda para ser sincero, parecia que eles não ligavam nem um pouco para as aparências. Essa é a entrada para Astapor, meu Shao, apontou um dos meus có. Mesmo de longe eu pude ver a velha estátua em ruínas representando a arpia Astapor no topo do portão do porto, notando que ninguém deu à pobre estátua algum tipo de manutenção em décadas. Entendo, eu balancei a cabeça, as muralhas da cidade eram velhas e decadentes, tudo parecia que iria desmoronar tão cedo. Como diabos as pessoas que deveriam fazer muitos escravos vendedores têm sua cidade em um estado tão ruim? Respirando fundo, continuei descendo o morro até Astapor, esperando que a cidade fosse mais acolhedora por dentro. Caso contrário, não tinha certeza se queria manter essa merda em meu nome. Uma vez que conquistasse Essos, talvez eu delegasse alguém para conserte tudo e volte quando parecer mais decente. Vamos, eu suspirei. Ponto de vista de Ned Stark, voltar para o norte foi um pouco mais difícil do que eu gostaria. Tive que quebrar o noivado de Robb com a casa Frey, porque eles haviam enganado meu filho. Já tínhamos um acordo de passe livre antes e o velho Frey quebrou. Mas ele não era de voltar atrás no que queria, então tive que pagar um pedágio, um grande para passar. E embora eu tenha conseguido passar com toda a minha família e o exército de volta para o norte, tive a sensação distinta de que o velho Frey estava planejando algo ruim para nós. Mas fosse o que fosse, não teria sentido no norte. Cat não estava falando comigo, recusando-se a reconhecer minha existência depois que decidi ficar do lado de Ronard nesta guerra. Eu esperava que eventualmente ela deixasse isso passar, como fez com Jon. Agora era a hora de ir para casa e planejar o noivado com a casa Mormon para garantir que estivéssemos ligados pelo sangue. Robb não tinha muita certeza sobre a ideia, mas aceitou mesmo assim. Agora era uma questão de tempo se Ronard aceitaria ou rejeitaria nosso noivado. Você acha que Daisy é uma mulher bonita, pai? Robb perguntou. Eu a vi uma vez, digo que ela está bem, balancei a cabeça com uma risada, meninos são meninos. Ponto de vista de Neltarion Mormon Ravenicus. Meu pai tentou me deixar em MYR. Ele mal sabia que eu entrei furtivamente em uma de suas carruagens. Não vou deixá-lo sair da minha vista. Tenho que protegê-lo e queimar seus inimigos. É meu dever como filho mais velho. Cal, ele vai notar um dos meus tios Ravenhill. Ele não vai. Eu sou super sorrateiro, eu sibilei para ele. Claro, uau. O corvo riu. Não importa o que meu tio dissesse. Eu sabia que meu pai não iria notar. Eu era o melhor em me esconder. Meu pai me disse isso. Ponto de vista de Ronard Mormon. Neltarion, tecnicamente meu filho mais velho, achou que poderia se esconder de mim, mas sendo justo notei que ele estava conosco no meio do caminho até aqui, quando vi seu rabo espreitando para fora de uma das carruagens. Não tive coragem de dizer que ele era péssimo em esconde-esconde, pois é meu dever de pai encorajá-lo. Cá, você o vê, não é? Um corvo perguntou entre risadas. Eu ri. Não, ele não quer. Neltarion sibilou com raiva, seguido por 5 segundos inteiros de silêncio, droga. Então, o que você está fazendo aqui? Olhei para ele com atenção. Uma das razões pelas quais quis deixá-lo em MYR foi para que os idiotas gananciosos de Astapor não tentassem nada com ele. Bem, Neltarion espiou pelo carro, com uma expressão inocente e um par de olhos de cachorrinho. Eu queria queimar algumas pessoas que se opuseram a você? Primeiro, você não faz olhos de cachorrinho porque quer queimar as pessoas e segundo, como diabos um lagarto do tamanho de um cachorro pode ser fofo? Entendo, foi tudo que consegui reunir para responder. Então eu posso? Neltarion perguntou entusiasmado. Mais tarde, por enquanto você deve ficar escondido. Esta parte da minha missão é puramente diplomática, informei ao ansioso dragão, depois de obter os Imaculados. Então só então ele poderia enlouquecer com eles. Ok. Neltarion sibilou com um beicinho. Vou garantir que ele esconde-se corretamente. Um Raven disse com a maior confiança. Muito bem, balancei a cabeça dando minha aprovação. Ei, eu consigo me esconder muito bem. Cal, você seguirá nosso comando, jovem garota. Ao desligar a discussão deles, comecei a caminhar até os portões de Astapor. O porteiro estava me sinalizando para me aproximar. O problema com Astapor é que as pessoas simplesmente não entram se tiverem um exército. Por isso eu estava esperando lá fora. Os mestres da cidade tiveram que aprovar minha entrada, e mesmo assim, eu só teria permissão para entrar com meus guardas. Eu informei o porteiro das minhas intenções e eles me disseram para esperar até ser chamado. Você pode entrar, gritou o porteiro. A cidade era ainda pior por dentro, gente morta nas ruas, escravas pela aparência. A visão parecia algo saído de um filme de terror e com um orçamento terrivelmente baixo. Depois de cerca de 15 minutos de caminhada até o local deplorável, fui finalmente guiado para dentro do castelo dos mestres. O primeiro que me conquistou foi Krasnis Monaclus. Ele era totalmente nojento, com uma barba ruiva e preta oleada que cheirava a merda e com peitos maiores do que qualquer mulher. Que tipo de negócio você está procurando aqui, pirralho estúpido? O homem perguntou em valeriano. O mestre disse que tipo de negócio você está procurando aqui? Uma garotinha ao lado dele disse. Se eu tivesse que adivinhar, ela era Missandei. Missandei era um pouco parecida com a atriz que interpretou seu papel. Ela tinha um rosto redondo e achatado, com pele morena e olhos como ouro derretido. Mas diferentemente do show onde ela era mulher, aqui ela tinha apenas 10 ou 11 anos pelo que eu poderia julgar pela sua altura e tom de voz. Diga ao mestre, quero comprar todos os Imaculados que ele tiver, mesmo os destreinados, eu disse com um sorriso, ao ver a garota traduzindo o que eu havia dito. Ah, como se ele tivesse dinheiro suficiente para fazer isso, o mestre riu. Mal sabia ele que eu sabia falar o bastardo valeriano. Diga a ele que dinheiro não é problema. Missandei fez o que lhe foi dito, traduzindo mais uma vez para mim. Cada Imaculado custa 100 dragões de ouro em sua moeda. O total com todos os que temos seria de 1.400.000 dragões de ouro, informa o mestre. E enquanto eu entendia, esperei Missandei traduzir. Depois que ela traduziu, sorri e disse. Diga a ele que
darei a ele 1.200.000 dragões de ouro, considerando que alguns não estão totalmente treinados. Missandei assentiu e traduziu. O mestre ficou em silêncio por um tempo como se estivesse avaliando as opções. Diga ao idiota que temos um acordo, o mestre riu. O mestre aceita sua oferta, disse Missandei. Diga a ele, eu quero você também, que vou apostar mais 1.000 dragões de ouro no negócio. Sorri, surpreendendo-a. Com o aceno que ela traduziu, o mestre olhou para mim e disse, você pertence a ele agora, garota. O mestre aceitou. Missandei me informou. Bom, diga a ele, vou trazer o dinheiro para ele em um mês, então por favor, tenha minhas coisas prontas até lá, eu disse e acrescentei. Você vem comigo enquanto isso. Mais uma vez ela traduziu, e o mestre aceitou. Ele disse que sua propriedade estará pronta em um mês, todos os 14.000 imaculados. Bom, vamos lá, eu balancei a cabeça, com Missandei me seguindo logo atrás. No final tudo saiu como planejei, essas pessoas eram idiotas, pois assim que eu conseguisse meu exército eu iria acabar com eles. Capítulo 70. Ao sair da cidade escravista, sorri para a pequena Missandei que nem se atreveu a olhar para mim com medo de que eu fosse bater nela por isso. Afagando suavemente sua cabeça com a mão, sorri e disse, não precisa ter medo. Missandei olhou para mim por um breve momento, este é seu para fazer o que quiser. Tudo que eu quero é um empregado, então você é livre para fazer o que quiser. Eu ri, você não é mais um escravo, eu poderia ter comprado você, mas tudo que comprei foi sua liberdade. Se você decidir ficar conosco, então a escolha é sua. Missandei me olhou por um segundo, confusa com o que eu estava dizendo a ela. Essa aqui está agradecida, mas essa aqui quer te ajudar, essa aqui é sua. Ah, ótimo, levará algum tempo para fazê-la entender que não a estou enganando. Como quiser, a propósito, qual é o seu nome? Eu tive que perguntar, embora soubesse o nome dela, isso me pouparia de futuras perguntas se eu perguntasse agora. Essa aqui se chama Missandei, respondeu Missandei, com o rosto sem emoção, mostrando-se cheio. Decidindo que lidaria com isso mais tarde, ou melhor ainda, deixaria Daenerys lidar com isso mais tarde, cavalguei com Missandei até meu acampamento perto de Astapor. Tive que enviar um Raven para Lige para que pudesse alocar os fundos para este cerco em Astapor. Não é como se eu tivesse 1.200.000 dragões de ouro em meus bolsos o tempo todo. Assim que eu tivesse os dragões de ouro em minhas mãos, Astapor cairia, e tanto poética quanto ironicamente, seu próprio produto seria sua ruína. Como eu amo uma boa justiça poética, ri imaginando os rostos dos senhores de escravos quando tomei sua cidade e ouro graças a eles. Ponto de vista de Melisandre, a ruína de Santanis estava escrita no fogo, ele cairia e de suas cinzas, meu príncipe se levantaria. Embora eu não soubesse ao certo quem era meu príncipe, tive uma forte e profunda sensação de que era Ronar Mormont ou o jovem conquistador, como alguns o chamam. Até mesmo Ned Stark viu sua luz ofuscante e magnífica e decidiu segui-lo. Eu até tive que impedir Santanis de atacar os Stark, pois eles eram servos leais do meu campeão, e como parte da luz, tive que protegê-los. Ronar era único em todos os sentidos, como a profecia previra, ele começou a unir-se ao mundo sob sua bandeira. Tudo o que ele precisava era da minha orientação, e ninguém se oporia ao seu poderoso caminho. Mas primeiro, antes de me tornar inteiramente seu, antes de deixá-lo usar-me como sua ferramenta, tive de queimar os seus maiores inimigos no ocidente. Os irmãos Baratheon, tanto Santanis quanto Renly, tinham exércitos enormes. Mas mesmo eles queimariam contra o seu poder. Renly morreria em breve e eu usaria Santanis para isso. Usando a força vital de Santanis, eu usaria sombras para eliminar Renly. O único problema é que eu tive que fazer sexo com ele para fazer isso, afinal Sombra é um tipo de criatura mágica nascida da luz, que usa uma essência de homem para nascer. Eu não queria mais que Santanis me tocasse, a ideia era horrível para mim. Eu nasci para ser o servo mais leal ao príncipe que foi prometido. Servir Santanis de qualquer forma era totalmente nojento. Mas eu faria isso pelo meu príncipe. Ponto de vista de Renly Baratheon? Eu amei o Loras, ele será para sempre meu tudo, minha doce rosa de alegria e paixão. Toda vez que ele saía para lutar, meu coração batia forte, pensando que ele voltaria morto. Mas eu sabia que os deuses o estavam protegendo, pois ele era meu. Se ao menos as pessoas percebessem que eu estava apto para ser rei e parassem de se opor a mim, as coisas seriam melhores. Eu nasci para a coroa, mas ninguém parecia ver isso. Lord Stark chegou ao ponto de escolher um pirralho em vez de mim. Que desapontamento. Meu rei, Lady Tyrell está aqui para vê-lo, disse um dos meus cavaleiros do arco-íris entrando em meus aposentos. Margaery Tyrell, minha noiva, eu tinha que me casar com ela se quisesse manter a casa Tyrell ao meu lado. A ideia de ir para a cama com ela me enojava profundamente. Se ela fosse Loras, as coisas seriam diferentes. Mas mesmo um rei poderoso como eu tem que fazer alguns sacrifícios, mande-a entrar. Meu rei, Margaery sorriu ao entrar em meus aposentos. Ponto de vista de Santanis Baratheon? Ned Stark escolheu seguir o pirralho Mormont, em vez de mim. Onde estava sua honra? Sua lealdade? Se havia alguém que eu pensei que poderia ter do meu lado, era ele deveria estar vinculado pela honra a mim. E mesmo assim ele jogou fora toda aquela honra porque o jovem urso salvou sua vida, patético. Eu queria marchar contra ele e mostrar-lhe o que acontece quando você trai o seu rei, mas Melisandre me impediu. Dizer isso fazia parte da profecia, que eu teria que deixar o norte em paz até conseguir a coroa. Como campeão da luz eu tive que respeitar as profecias, tive que respeitar o que Melisandre disse, então por enquanto os Stark sobreviveriam. Ponto de vista de Maege Mormont.
Coisas inesperadas aconteceram desde que Ronard nasceu, mas nenhuma comparada ao que aconteceu há uma semana. Não apenas os Stark estavam jurando lealdade a Ronard, reconhecendo-o como seu rei, mas também queriam unir nossas famílias com sangue, casando seu herdeiro Robb Stark com minha filha Daisy Mormont. É claro que eu aceitei, informando aos Stark que Daisy e Ronard tinham a opção de romper o noivado caso achassem que o noivado não era adequado. E no momento em que eu estava enviando o corvo para a casa Stark com minha resposta, foi o ponto em que eu sabia que tinha vivido muito tempo. Passamos de uma das, se não a menor casa dos 7 reinos, para uma família real. Tudo em menos de uma década ele tornou o impossível possível, ele era temido e amado. E eu sabia que ele seria um grande rei, não porque ele é minha família, mas porque tudo que ele toca vira ouro. Estou muito velho para essa merda, eu ri. Ponto de vista de Tywin Lannister. Lord Stark havia deixado o campo de batalha com seus estandartes. Voltando para o norte, aparentemente, ele havia jurado lealdade ao jovem urso. Isso foi muito inesperado, mas também era exatamente o que precisávamos. Os Stark eram, à sua maneira, uma força a ser reconhecida que poderia potencialmente mudar a maré desta guerra, se por acaso se juntassem a um lado ativo dela. Mas eles não o fizeram. Ronard Mormont, embora jogador deste jogo de guerra, era a partir deste momento um jogador inativo. Ele ingressaria em breve, isso era certo, mas isso poderia levar meses ou até anos. Portanto, a adesão dos Stark a ele agora não nos afetou no futuro imediato, pois tudo o que significava para nós agora era que tínhamos menos inimigos para combater. Isso, é claro, nos afetaria no longo prazo, mas eu gostei do longo prazo, pois me deu tempo para planejar a queda dele. As coisas ficaram mais fáceis para nós, sorri. Pela primeira vez esta guerra estava começando a parecer promissora para nós. Ponto de vista de Ronard Mormont. Eu havia enviado o Raven para Lige, e tudo o que precisava fazer agora era esperar um mês, talvez mais dependendo das coisas. Mas eu aproveitaria essa situação, aprendendo o máximo que pudesse com Missandei. Tipo como Astapor funcionava, quão leais eram os Imaculados, quais animais eram comuns em Essos e como era a proporção de homens livres de escravos em cada cidade. Este mês seria bastante educativo, mas essa seria apenas uma das coisas que eu faria durante esse período. Depois de perceber que meus pobres Ravens não estavam apenas sobrecarregados de trabalho, mas também não conseguiam cobrir 2 continentes inteiros para mim, decidi expandir meus amigos animais. Com a ajuda de Neltharion, alguns de meus corvos e o conhecimento de Missandei, eu caçaria qualquer animal que tivesse alguma utilidade para mim, de ratos a falcões. Tudo era possível. Você está pronto para caçar? Perguntei ansiosamente para a garotinha confusa. Este aqui tem prazer em ajudá-lo, disse Missandei. Ela parece desligada. Neltharion sibilou, assustando-a. Eu tinha esquecido completamente que ela ainda não o tinha visto. Um dragão? Missandei estava assustada e fascinada. E idiota, o que mais posso ser? Uma lagartixa mutante? Neltharion sibilou com muito atrevimento. Sim, um dragão ou lagartixa mutante, você escolhe. Eu ri. Ei, uma lagartixa mutante sibilou ao fundo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.